Olá pessoal, vamos dar início à primeira aula no regime RTE da disciplina de Circuitos Elétricos 2, onde falamos sobre circuitos trifásicos. Na aula de hoje vamos abordar a solução de um circuito trifásico, simétrico, equilibrado com carga equilibrada. O sistema trifásico simétrico gerador formado com tensões defasadas de 120 graus entre si, sistema equilibrado com impedâncias iguais na linha e carga equilibrada, também impedâncias iguais. Neste primeiro caso, tanto o gerador quanto a carga estão conectados em estrela. Poderíamos adotar qualquer método de solução de circuitos para resolver esse circuito. Nesse primeiro caso, adotaremos o método das malhas, considerando uma corrente I1 no sentido horário entre as fases A e B aqui desse circuito e uma corrente I2 também no sentido horário nas fases B e C. Utilizando as equações das malhas, aplicando-se a lei de Kirchhoff, teremos as equações. Uma equação para a primeira malha envolvendo a corrente I1, onde teríamos VAN menos VBN igual a 2 vezes a corrente I1 Z mais E', menos I2 que multiplica Z mais E'. Então temos aqui a corrente I1 passando por Z' e Z, também passando por Z e Z'. Então temos 2 vezes Z mais E'. No sentido contrário de I1 passando nessa fase B aqui, nós teríamos a corrente I1 menos a corrente I2, então fica menos I2 que multiplica Z mais E', tá certo? Bem, podemos então isolar, obter a igualdade aqui, que 2 vezes I1 menos I2 multiplica Z mais E'. Ou ainda, temos que 2 vezes I1 menos I2 é igual a VAN menos VBN dividido por Z mais E'. Para a segunda malha, obtemos a equação VBN menos VCN é igual a menos I1 que multiplica Z mais E', mais 2 vezes I2 que multiplica Z mais E'. Forma bem parecida como é construída a primeira equação. Dessa mesma forma, podemos obter, então, isolando as correntes I1 e I2, menos I1 mais 2 vezes I2, que multiplica Z mais E', e obtemos também, de forma similar, menos I1 mais 2 I2 igual a VBN menos VCN dividido por Z mais E'. Tá certo? Usando essas duas equações agora, vamos obter os valores de I1 e I2 em função dos dados do problema. Quem que são dados aqui? Os valores das tensões, os valores das impedâncias. Então, utilizando essas duas equações que isolamos as somas das correntes I1 e I2, na verdade, a primeira equação 2 vezes I1 menos I2 e na segunda menos I1 mais I2, podemos, através de qualquer método de solução, obter os valores de I1 e I2. Bem, resolvendo essas equações, obteríamos aqui I1 igual a 1 sobre 3 vezes Z mais E', que multiplica 2 vezes VAN menos VBN mais VCN. Dessa equação, podemos lembrar que VAN mais VBN mais VCN é igual a zero, uma vez que estamos adotando uma fonte, um gerador trifásico simétrico. Ou ainda, o VAN ele é igual a menos VBN mais VCN. Substituindo essa relação na equação obtida para I1, chegaremos que a corrente I1 pode ser obtida por 1 sobre 3 vezes Z mais E', que multiplica 3 vezes VAN, uma vez que menos VBN mais VCN é igual a VAN. Então, eu fico com 3 VAN aqui. Ou ainda, a minha corrente I1 é igual a VAN dividido por Z mais E'. De forma similar, eu poderia obter o valor da corrente I2. I2, a gente chegaríamos aqui no valor de I2 igual a menos VCN dividido por Z mais E'. Essas duas equações nos dão a solução para aquelas duas malhas.
Eu tenho agora o valor da corrente I1, sentido horário, lá na primeira malha, e I2 também sentido horário na segunda malha. Vamos agora, através dessas duas correntes, obter os valores das correntes IA e B e C que circulam no meu circuito. Tá certo? Então, lembrando, tem o valor da corrente I1, VAN dividido por Z mais E', a corrente I2 menos VCN dividido por Z mais E'. Lembrando que essas correntes estão ali, ó, sentido horário, primeira malha, segunda malha. Bem, o objetivo aqui é obter os valores das correntes IA e B e C. Então, se eu obtenho os valores das correntes IA e B e C, eu consigo agora calcular, por exemplo, tensão na carga, queda de tensão na linha, a potência consumida pela carga, a potência fornecida pela fonte, por aí vai. Bem, podemos observar que o valor da corrente IA é a própria corrente I1. Podemos observar que a corrente IC é o contrário da corrente I2. Então, a corrente IA é igual a I1, que é igual a VAN sobre Z mais E'. A corrente B vai ser menos I1 mais I2. Então, menos I1 mais I2, eu obtenho aqui, substituindo, que a minha corrente B ela é igual a alfa ao quadrado vezes IA. Lembrando que alfa é igual ao fasor de 1 fase 120, alfa ao quadrado dá 1 fase menos 120. Então, a minha corrente na fase B é igual à corrente da fase A, defasada de menos 120 graus. Quem vai ser a corrente IC? A corrente IC vai ser menos I2. Menos I2, eu vou chegar lá que é igual a VCN sobre Z mais E', mas VCN é o mesmo que alfa VAN, que é o mesmo que a tensão da fase A defasada de mais 120 graus. Então, a corrente IC é igual a IA vezes alfa, ou é igual a IA defasado de mais 120 graus. Chegamos então na representação das correntes IA e B e C, e agora de forma matricial, a gente obtém que as correntes IA e B e C são o mesmo que IA, alfa 2 IA e alfa IA. Quer dizer, a corrente IB é a corrente IA defasada de menos 120 graus, a corrente IC é a corrente IA defasada de mais 120 graus. Ou é o que a gente chama de A barra, o vetor composto das correntes IA e B e C, é o mesmo que o fasor de corrente da fase A vezes o nosso vetor de sequência positiva, composto por 1, alfa 2 e alfa, ou 1 fase menos 120 e 1 fase mais 120. Ou ainda, a minha corrente IA, o meu fasor IA é o E fase 0, lá da fase A, dividido por Z mais E', vezes 1 alfa 2 alfa. De uma forma genérica, se a gente considerasse na fase A uma tensão E fase θ, a minha corrente, o meu vetor de correntes IA e B e C seria o E fase θ dividido por Z mais E', que multiplica 1 alfa 2 alfa. O que a gente pode concluir desse primeiro exemplo? Se eu tenho um sistema elétrico trifásico equilibrado, com carga equilibrada, eu poderia, ao invés de resolver o circuito trifásico, resolver apenas o monofásico equivalente, considerando qualquer uma das fases, uma vez que a corrente nas demais fases eu poderia obter pelas defasagens de mais ou menos 120 graus, tá certo? Então, eu posso resolver esse circuito trifásico equilibrado, com carga equilibrada, através de apenas uma das fases. Se eu resolver, por exemplo, só da fase A, obtenho valores da fase B defasando de menos 120 graus e da fase C de mais 120 graus, tá certo? Para fixar esses conceitos, vamos resolver um exemplo bem simples.
Então, vamos considerar um circuito, esse circuito aqui abaixo. Esse circuito consiste de uma fonte simétrica, ele é utilizado ali nas nossas demonstrações anteriores. Na fase A, eu estou admitindo aqui uma tensão de 127 fase 30 graus. A impedância da linha, o Z' aqui, entre o gerador e a carga, estou considerando uma impedância Z' de 2 mais J3 ohms. E a carga composta por impedâncias iguais, conectadas aqui em estrela, e impedâncias nos valores de 20 mais J30 ohms. Pede-se calcular as correntes fornecidas pela fonte, IA, IB e IC, e pede-se também as tensões na carga VA'N', VB'N' e VC'N'. Essas tensões aqui, VA'N', VB'N' e VC'N'. Tá certo? Para a solução das correntes, vamos lembrar o seguinte: a corrente IA é a tensão da fonte, por exemplo, a tensão lá da fase A, dividido pela impedância da linha mais a impedância da carga. As correntes das fases B e C basta defasar de menos 120 graus e mais 120 graus. Considerando agora que a minha tensão na fase A é 127 fase 30 graus, então a corrente IA, o primeiro fasor ali da minha sequência, do meu vetor, vai ser o 127 fase 30, dividido por 2 mais J5 ohms, mais 20 mais J30, que vai me dar um valor de corrente de 3,072 fase menos 27,85 graus. As demais correntes vai bastar eu defasar de menos 120 graus e de mais 120 graus a corrente da fase A. Então, a corrente da fase B, 3,072, fase menos 147,85, que equivale à corrente da fase A defasada de menos 120 graus. Então, é o menos 127,85, menos 120, menos 147,85. Corrente para a fase C vai ser o mesmo módulo. O ângulo de fase aqui, pego o ângulo da corrente na fase A e faço uma defasagem, aplico uma defasagem de mais 120 graus. Então, menos 27,85 mais 120 vai dar 92,15 graus. Correto? Muito bem. Para se obter o valor da tensão na carga, VA'N', VB'N' e VC'N', fazemos o quê? Multiplicamos a corrente pela impedância da carga. Já vou obter diretamente ali a queda de tensão na carga, tá certo? Então, por exemplo, a tensão VA'N' vai ser igual à impedância da carga Z vezes a corrente IA. Impedância da carga 20 mais J30 ohms, vezes a corrente que passa na fase A, que é 3,072, fase menos 27,85, que foi obtido no slide anterior. Então, a tensão na fase A da carga, VA'N', vai ser igual a 110,77, fase menos 28,46 graus. Para se obter as tensões VB'N' e VC'N', basta defasar a tensão da fase A de menos 120 graus e mais 120 graus. Então, eu obteria ali o valor da tensão VB'N' igual a 110,7655, fase de menos 91,53 graus. VC'N', mesmo módulo, ângulo de 148,46. Então, na fase B, o ângulo de menos 120 graus em relação à fase A. Na fase C, eu tenho um ângulo de mais 120 graus em relação à fase A. Tá certo, pessoal? Na próxima aula, continuamos resolvendo outros tipos de circuitos trifásicos. Obrigado.